Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Deus abençoe sua vida, muita paz, muita prosperidade na sua vida. E hoje é o 10º episódio do nosso tema, aliás, da nossa série Enfrentando o Medo. E Enfrentando o Medo tem sido aí alguns episódios que tá mexendo com o coração, tá? Fala a verdade. E se você tá pela primeira vez e veio direto pro episódio 10, eu te recomendo muito que você volte e veja os outros 9 episódios, inclusive. Eu acho muito joia se você aceitar a ideia de maratonar os 9 episódios e entrar no 10º. Mas não tem problema nenhum se você quiser assistir só o 10º episódio, tá tranquilo também. Cada episódio ele tem início, meio e fim em si mesmo, mas ele é a continuidade de um projeto inteiro. O tema Enfrentando o Medo trouxe definições boas na área do medo para entender essa emoção, trouxe dicas formidáveis baseadas na palavra de Deus para você enfrentar o medo. Então, se você não viu os outros episódios, eu acho bem conveniente você dar uma olhadinha lá, tá bom? Antes da gente entrar no tema de hoje, vamos orar. E antes de orar, eu preciso te lembrar que se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e comenta aqui embaixo no final do episódio o que Deus falou com você. Porque essas ações são importantes. Quando você faz essas ações, você diz para o YouTube que esse vídeo é relevante para você. Se esse vídeo é relevante para você, o YouTube não leu só o seu perfil. Ele leu o seu perfil e o perfil de todos os usuários do YouTube. E muita gente tem um perfil parecido com o seu. Eles levam em conta idade, religião, pessoas da família, quantas vezes e quantos materiais você usa, levam em conta muitas coisas e montam um algoritmo. Aí, a partir disso, tem gente que tem um algoritmo muito parecido com o seu. Resultado, o que você gostar, provavelmente essas outras pessoas também vão gostar. E aí, o que o algoritmo faz? Envia esse vídeo para muitas outras pessoas. Mas isso só vai acontecer se você se inscreve no canal, se você ativa o sininho, se você comenta aqui embaixo, se você dá aquele joinha, aquela curtida, que é importante também a curtida. Acho que eu não tinha falado da curtida, né? Mas ela é importante também. Isso vai compor o que o YouTube entende que você está dizendo, que o vídeo é muito relevante. Então faz isso e deixa Deus te usar para abençoar outras pessoas. Vamos orar e na sequência vamos falar sobre enfrentando o medo. Senhor, Deus de Abraão, no nome de Jesus, nós clamamos por intervenção sobrenatural do Senhor. Pedimos que o poder do sangue do Cordeiro nos cubra neste lado da tela e do outro lado da tela, no ambiente onde o teu filho, a tua filha estão ali do outro lado recebendo essa palavra, que o ambiente nosso e deles seja protegido pelo sangue do Cordeiro, que as trevas sejam proibidas de atrapalhar e de interferir do lado de cá e do lado de lá. E eu clamo ao Senhor em nome de Jesus, ó Deus de Abraão, para que a sua intervenção traga revelação da verdade, traga cura através da palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje, no nosso 10º episódio, depois de hoje, só faltam 2 para a gente terminar a série, tá bom? No nosso 10º episódio, eu quero ler com você no Salmo 91, versículos 11, 12 e 13. Gente, olha que texto poderoso. Porque a seus anjos, ele é Deus, ele é Yahvé, o Deus de Abraão. Porque a seus anjos, ele dará ordem a seu respeito, a respeito da sua vida, você que está aí do outro lado da tela. Ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que os anjos protejam você em todos os caminhos por onde você andar. Os anjos segurarão você com as próprias mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E com essa proteção toda, versículo 13, você vai pisar o leão,
O leão é o bichão mais forte e você vai pisar a cobra. Cobra é outro nome do leão. E você vai pisotear o leão forte e a serpente. Os inimigos mais poderosos serão vencidos. Esses versículos 11, 12 e 13 está falando de uma questão ligada ao medo, que é um sustentador do medo. Sabe, o medo, ele busca bases psicológicas para se sustentar em você. E esses 3 versículos combatem uma das bases psicológicas para o medo se sustentar mais poderosa, que é resumido numa frase que é o nome de um filme de terror. Eu sei o que você fez no verão passado. Uma das coisas que mais sustenta o nosso medo é o fato de que Deus não vai me proteger porque eu estou errado. Deus não vai fazer intervenção porque o que eu estou fazendo não devia fazer. Então, Deus não pode me socorrer porque Deus é justo, porque Deus é santo e Ele não entra na sujeira para me salvar da sujeira. E aqui, esse texto, ele nos mostra que é exatamente o contrário disso. Sabe, Deus, ele é todo poderoso. Ele pode agir em qualquer lugar, no tempo e no espaço. Deus é ilimitado no seu poder, mas Deus é limitado no seu caráter. O apóstolo João explica isso de uma forma simples. Primeiro capítulo da primeira epístola de João, 1 João 1, versículo 5. O apóstolo João explica isso assim: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas praticamos as obras das trevas, somos mentirosos e a verdade não está em nós. O que João quer dizer com isso? Ele quer dizer que a natureza de Deus, muitas vezes, é um limite na ação dele. Porque Deus, sendo luz, ele não compactua com as trevas. Então, toda vez que eu compactuo com as trevas, eu estou mandando um recado para o mundo espiritual dizendo que eu não quero Deus. E quando eu digo que eu não quero Deus, Deus não vai fazer intervenção a meu favor. Essa é a hora em que as coisas complicam e muitas vezes o nosso medo é ativado, porque a gente sabe que fez besteira e a gente sabe que na besteira que a gente fez, Deus não vai me ajudar. Mas é aqui que entra os anjos. Pensa assim, se Deus é o Todo-Poderoso e se Ele pode fazer qualquer coisa, para que Ele precisa de anjo? Por que Ele vai enviar anjo se Ele mesmo pode fazer? Então, quando é que Deus envia anjo? Quando Ele não pode fazer. Eu vou te dar uma ilustração que ajuda você a entender isso. Muitas pessoas dizem assim: quando você está dirigindo por aí, Deus te protege. Deus envia anjos para te proteger no volante. Deus envia anjos para te proteger no trânsito. Mas, quando você passa de 80 na estrada, que o limite de velocidade é 80, você passou de 80, o anjo desce do carro, porque agora você está ilegal e na ilegalidade Deus não opera. E essa história, ela é parcialmente correta. Porque a verdade é que é assim, enquanto você está dentro da legalidade, Deus não precisa de anjo para te proteger, você é dele. Deus pagou caro para ser o seu Deus, para ter uma aliança com você. Então, enquanto você está dentro da legalidade, Deus não precisa de anjo, ele libera a palavra da bênção, ele libera a proteção, o poder dele atua e te socorre. Quando é que Deus precisa de anjo? Quando você passa de 80. Porque as trevas vão reivindicar para te atacar o fato de que você quebrou a legalidade. As trevas vão dizer: Yahvé,
o senhor não pode proteger o fulano, porque ele está dentro, ele está fora da legalidade. Inclusive, eu abro um parêntese para te dizer que todo o sistema de governo mundial, de leis e de padrões criados no mundo, são criados para fazer você cair nessa esparrela. Vou te dar um exemplo disso. Você tem um carro que corre 250 km por hora e as estradas são tudo de 80 km por hora, mas o carro é vendido com 250. Qual é o objetivo disso? Que você corra mais, pague multa e quebre as regras para as trevas aproveitarem e te lesarem. Mas não é só, estou falando de trânsito como exemplo. Tudo nessa vida é montado de tal forma que ninguém vive nessa vida sem quebrar leis. A gente quebra leis o dia todo dia, porque o sistema é todo montado para te fazer errar. Porque aí, errando, as trevas te pegam no contrapé porque você está no erro. Então, voltando para o exemplo do anjo que não desce quando você passa de 80, ele sobe. Porque até 80, enquanto você está dentro da lei, você está protegido. Deus vai fazer intervenção. Mas quando você passou dos 80, aí Deus fala para o anjo, corre lá, porque o inferno vai reivindicar direito e o inferno está certo, porque o indivíduo está errado. O anjo corre lá e protege, senão vai se arrebentar tudo. E é aí que o anjo entra e faz o que Deus não pode fazer. Mas aí, registra isso. Esse não pode fazer não é porque Deus não tenha poder para fazer. É porque o caráter de Deus, que é luz, não se mete com nada que é das trevas. Deus é luz. E o que for das trevas, ele não vai se meter. Errar é das trevas. Pecar é das trevas. Quebrar regras é das trevas. Deus não assina embaixo com essas coisas. Mas nós estamos num mundo pecador, aonde ninguém vive 24 horas nesse planeta sem quebrar regra, sem cometer erro. Não tem jeito. E aí Deus diz assim, não, eu não vou te deixar sem proteção, não. Vai dar tudo certo, porque eu tenho ferramentas. O inferno tem um sistema, mas eu também tenho um sistema. Os anjos aqui, a palavra anjo, ela literalmente fala de seres espirituais, outra raça, outra espécie que Deus criou além dos homens. Mas a palavra anjo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo, tem um sentido, ela tem um sentido de mensageiro, de enviado. E os anjos, portanto, são enviados de Deus para fazer socorro. Então, o que Deus quer dizer quando ele fala de anjos é que mesmo quando você se meter numa encrenca aonde o braço de Deus não te alcança, o braço de Deus tem prolongadores. Deus tem enviados, tem mensageiros. Mensageiros angelicais, mensageiros humanos, mensageiros sistêmicos. Deus já armou tudo para te socorrer. E aqui, Deus está combatendo no seu coração aquele medo. O medo de, e se eu me meter numa encrenca tão grande que o braço de Deus não me alcance? Então, eu preciso te contar que o braço de Deus não tem limite de alcance, porque quando você estiver numa escuridão tão grande que o braço de Deus não pode chegar lá, mas Deus tem anjos e homens e sistemas e ferramentas que Ele já comprou, já adquiriu justamente para fazer intervenções e fazer o socorro chegar lá onde você está. Uma das formas que as trevas usam para te amedrontar é te dizer assim, onde você chegou, Deus não te alcança mais. Pode se entregar ao medo, porque para você não tem mais jeito. Só tem um jeito de Deus não te alcançar.
se você não quiser ser alcançado. Sabe, Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso significa dizer que se alguém ouvir a minha voz e não abrir a porta, eu não entrarei em sua casa e não cearei com ele e ele não ceará comigo. A ideia por trás disso é que Deus só entra na sua casa se você quiser que ele entre. Se você não quiser, Deus não entra na sua casa e ele não te socorre. E aqui fica desmontado o medo de, será que eu não já cheguei numa situação aonde eu já estou fora do alcance do braço de Deus? O braço de Deus alcançou no inferno. Sabe, está escrito que quando Jesus morreu na cruz por nós, ele desceu ao inferno e ele ficou lá 3 dias. E quando ele saiu de lá, ele trouxe a chave da morte do inferno, que agora pertence a ele. Então, não tem lugar que Deus não alcance. O braço de Deus, além de ser comprido, ele tem prolongadores. E é isso que significa. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito. E os anjos vão te proteger em todos os caminhos por onde você andar. Os anjos com as suas próprias mãos segurarão você, para que você não tropece em alguma pedra. E você, com essa proteção toda, vai pisar até o leão e a cobra. Você vai pisotear o leão forte e a serpente. Não tem guerra, não tem batalha, não tem ataque do inferno que você não vença, porque Deus não vai te deixar na mão, ele vai prolongar o braço, ele vai fazer intervenção. Então, esse medo de talvez Deus não me alcance porque eu fiz besteira, só se você não clamar, só se você não chamar Deus para dentro, só se você não pedir ajuda. Mas se você pedir, tem jeito, tem socorro, tem ajuda. Porque o braço de Deus tem prolongadores. Os anjos fazem parte do conjunto de ferramentas que Deus vai usar quando você estiver fora do alcance da legalidade. Quando não for legal uma intervenção direta de Deus, vai ser legal uma intervenção angelical, vai ser legal uma intervenção humana, mas Deus vai dar um jeito e vai salvar você. Então, não tenha medo. Decida confiar nele, não importa onde você se meter, Deus vai chegar lá e vai te salvar. Eu quero fechar esse episódio orando por você, orando para que a sua fé contemple o conjunto gigantesco de ferramentas que Deus montou para socorrer você. Então não tem possibilidade de o longo braço de Deus não te alcançar. Senhor, eu oro pelo teu filho, pela tua filha que está ali do outro lado da tela. Eu oro por ele, por intervenção sobrenatural. Eu clamo ao Senhor para que a graça sobrenatural do Senhor se revele para o teu filho. Que ele, que ela consiga perceber a graciosidade da sua revelação. O quanto é gracioso o seu revelar para nós que na nossa indignidade, no nosso não merecimento, podemos acessar a bênção que o Senhor deixou disponível para nós. Faz, Senhor, teu filho perceber, por revelação sobrenatural, que o que faz o Senhor estar acessível, o Senhor ter a sua bondade disponível, não é o nosso merecimento. É quem o Senhor é. O Senhor é tão gracioso, tão bondoso, que o Senhor se põe disponível para a gente, indigna como nós. Eu clamo para que essa revelação venha e o teu filho seja salvo do momento de medo, de pavor que estava no coração dele, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo episódio e não esquece de ir ali embaixo e comentar o que Deus falou com você nesse episódio. Beijo grande.